Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Leonardo Rodrigues. Nós vamos gravar mais um vídeo aí para a playlist do Resviraclass. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que é bastante comum na sociedade, vem crescendo, né? O fármaco para o tratamento dessa doença que você já leu aí na descrição do vídeo é um dos fármacos mais vendidos no mundo, tá? E nós vamos falar então sobre o diabetes mellitus. Quais são as consequências e o que é o diabetes mellitus, tá? É uma doença crônica caracterizada pelos altos níveis de glicose no sangue, ou seja, glicemia alta, certo? Alta quantidade de glicose no sangue, né? Hiperglicemia, grande quantidade de glicose no sangue. São várias maneiras de dizer a mesma coisa, tá? Essa hiperglicemia causa danos em alguns órgãos, como os rins, os olhos, ah, o- os vasos sanguíneos, né, e consequentemente problemas cardiovasculares, né? Então vai levar a neuropatia, retinopatia, doença renal crônica, os problemas circulatórios podem levar a amputações, tá? E a principal maneira de prevenir e de controlar sem ser utilizando os remédios, os fármacos, é um estilo de vida saudável, certo? E é necessário ressaltar que o diabetes mellitus tipo 1, que é um dos tipos de diabetes, né? Ele é uma doença autoimune, na qual as células de defesa do nosso corpo combatem as células do pâncreas que produzem o hormônio insulina, que é o principal hormônio responsável por abaixar a glicemia. Ou seja, o indivíduo produz a insulina numa quantidade insuficiente, né? Portanto, a glicose sanguínea não consegue sair do sangue para entrar na célula, porque esse hormônio que tem essa função, ele é insuficiente. E geralmente o diagnóstico vem cedo, vem em crianças, tá? E o tratamento, é, pela maioria dos casos, é utilizando uma injeção do hormônio, né? A insulina, seja da forma que for, através da injeção direta ou de uma bomba de insulina que vai estar ali fazendo o monitoramento da sua glicemia, né? E injetando insulina é, de maneira a corrigir essa glicemia, podem ser os dois mecanismos, tá? Fatores genéticos e ambientais estão envolvidos muito no diabetes mellitus tipo 1. E o tipo 2? O tipo 2 ele difere do tipo 1 porque a pessoa não precisa tomar insulina, mas ela tem que fazer uma forma, ela tem que ter uma forma diferente de controlar essa glicemia, essa quantidade de açúcar no sangue. E aí ela vai utilizar, na maioria dos casos, é, os hipoglicemiantes orais. Os hipoglicemiantes orais, principalmente, são classificados em dois grupos, né? As biguanidas e as sulfonilureias. Na maior parte dos casos, os médicos prescrevem as biguanidas, especialmente a metformina, tá? O popular Glify. Ele é um hipoglicemiante oral que ele atrasa a distribuição da glicemia, evitando momentos de pico de glicemia, ou seja, momentos em que ocorre uma hiperglicemia muito abrupta, muito aguda, e ele faz com que a distribuição seja mais linear. Enquanto as sulfonilureias, que é o oposto das biguanidas, elas agem controlando a liberação de insulina. Ela é um estimulante para a liberação de insulina, fazendo com que esse pâncreas secrete mais o hormônio e, portanto, ele recebe uma estimulação maior. As sulfonilureias, elas apresentam mais colaterais, então os médicos tendem a ficar mais nas biguanidas. O que vale ressaltar é que
o diagnóstico do diabetes tipo 2 vem crescendo em crianças, mas é mais comum em adulto, porque está relacionado à obesidade, ao sedentarismo, histórico familiar e à idade. Então, as crianças, de maneira geral, são mais ativas, né? E tendem a ter menos obesidade. Mas quando a idade avança, o peso aumenta e o sedentarismo soma a isso, é muito comum a pessoa desenvolver o diabetes tipo 2, tá? Então, cuidado com você que não faz nenhuma atividade física, né? Que tem um histórico familiar, você pode ser pego de surpresa pelo diabetes tipo 2. Em alguns casos é reversível, tá? Com apenas mudança do estilo de vida. Diabetes gestacional ocorre principalmente por uma questão de falta de sensibilidade à insulina ou uma baixa produção de insulina. Aquela pessoa que produz a quantidade mínima de insulina necessária para uma regulação, durante a gestação, essa mulher vai sofrer o diabetes gestacional, porque o aumento da massa corporal, da quantidade de células, do organismo como um todo, esse pâncreas não consegue compensar. E aí ocorre o diabetes mellitus gestacional, que é transitório, mas é um grande indicativo para o diabetes tipo 2 futuro, pós-gestacional. Então, é de se ficar atento quanto a isso, tá? E deve ser acompanhado durante a gestação para evitar problemas para o nenê, para o feto, certo? Uma coisa que acontece muito no diabetes tipo 1 é a hipoglicemia, que é o efeito contrário do efeito provocado pela doença, que é o aumento da glicemia. Essa é a diminuição excessiva da glicemia. Porque quando o paciente com diabetes tipo 1 aplica quantidades de insulina maiores ou passa muito tempo sem se alimentar, a glicemia vai baixar. E se essa glicemia baixar, corre alguns riscos, tá? Alguns, num primeiro estágio, entre 70 e 50 miligramas de glicose por decilitro de sangue, está confusão mental, até problemas de fala, né? Então a pessoa fica meio perdida, sente fome, tá? Agora, quando a glicemia baixa de 50 miligramas por decilitro de sangue, já tem casos de convulsão, de coma, pode haver casos até mesmo de morte. Então, a pessoa que aplica insulina demais pode morrer, porque vai faltar glicose para outros tecidos. E o tecido, o sistema nervoso, ele não depende de insulina, só que a insulina carrega mais glicose do que ele. Então, os músculos conseguem puxar mais glicose para dentro do que o cérebro, por exemplo, na presença de insulina. E aí vai faltar, vai causar uma morte das células do sistema nervoso, certo? Isso, se não causar a morte do indivíduo, pode causar danos irreversíveis. Então, é algo de se tomar bastante cuidado. E o efeito principal da doença é a hiperglicemia, né? Ou seja, o acúmulo excessivo da glicose no sangue, em níveis acima de 180 miligramas por decilitro. Então, é normal, após uma refeição, a gente chegar em 200 miligramas de glicose por decilitro de sangue, mas ela baixa rapidamente. Os indivíduos saudáveis começam a liberar a insulina e essa glicemia começa a baixar. No indivíduo com diabetes, não, essa glicemia permanece alta. E é aí que começa a causar os danos nos tecidos.
Entre os sintomas da hiperglicemia estão a sede excessiva, né? A micção excessiva, ou seja, vontade de usar o banheiro lá, de urinar, a visão turva, a fadiga e a confusão. Bom, se vocês entenderam tudo sobre o vídeo de hoje, deixa o seu like, comenta, compartilha. E é importante esse feedback para eu poder estar produzindo material coerente com o que vocês querem saber, né? Deixa a sugestão aí. Do mais é isso e